Olá pessoal, boa noite. Quinta-feira, dia da nossa live, véspera de viagem. Esse final de semana tem um curso sobre atendimento para grupos especiais em Patos de Minas. Vamos estar lá falando sobre prescrição de exercício resistido para idosos, gestantes, pessoas com alguns acometimentos na coluna, ombro e joelho, né? A ideia é falar um pouco sobre esses grupos especiais. E hoje eu preparei para vocês um conteúdo que me acompanhou a semana toda, na verdade, sabe? Essa semana eu estive na nossa academia praticamente o dia todo em atendimento junto com os professores da minha equipe, que a propósito, adoro estar junto com eles. A forma como eles atendem, as dúvidas que surgem, sempre são motivo espetacular para novos estudos e para o crescimento da equipe inteira. Hoje nós vamos falar sobre doenças articulares, especificamente sobre a artrose, tá? Algumas condropatias que eu acredito que faz parte da realidade de todos vocês, os que são personal trainers, os que são instrutores em academias, devem enfrentar essa realidade aí com uma certa frequência. Então a ideia, meus amigos, é falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que nós temos que entender: quando alguém apresenta ali um quadro de artrite, a artrite é um quadro crônico degenerativo, né? O desenrolar dessa história não é lá alguma coisa muito agradável para a pessoa que tem a artrite. Antes de chegar na artrite, tem uma série de sinais e sintomas que vão acontecendo. Mudança na marcha, a pessoa caminha ponto e vírgula, está acostumada a ficar mais jogando peso numa perna do que na outra, escoliose severa, limitações na movimentação do quadril, limitações no tornozelo, todas essas alterações que são mecânicas e, para quem gosta do termo, biomecânicas, levam a desequilíbrios na distribuição das forças entre o lado direito, o lado esquerdo, enfim. E o resultado é que uma articulação começa a ser sobrecarregada. Pode acontecer isso através do treinamento resistido? É uma opinião minha, eu duvido. Sabe? Muitas pessoas falam de artrose por causa do supino, artrose por causa de agachamento. Acho difícil demais uma coisa dessa acontecer. São muito poucos segundos que você fica embaixo daquela carga. A literatura, desde a época do Weineck, quando ele escreveu Biologia do Esporte, a edição que eu tenho é de 84, para vocês terem uma ideia, sempre falava que o aquecimento melhora a densidade das cartilagens e que o treinamento resistido melhora a espessura das cartilagens. Portanto, eu não acredito de forma alguma que alguém teve artrose por causa de musculação. Pelo contrário, eu acredito que a pessoa teve artrose por falta de musculação e excesso de uso em outras atividades. Por exemplo, ficar em pé, ficar sentado em uma postura, exercício repetitivo, atividades repetitivas, enfim. O que nós vamos falar hoje é o seguinte: como prescrever exercício resistido, né? Porque a grande coisa, a grande dúvida que todo mundo tem assim, é assim, como é que eu prescrevo exercício resistido para uma pessoa que tem artrose, que é a evolução máxima da artrite, né? A artrose é quando você desgastou a cartilagem articular e está começando a ter perda óssea, ok? Tem uma turma mais moderna, pessoal, que fica assim: olha, se for o joelho, existe essa posição, aquela outra posição. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Qual é a lógica de montar exercício resistido, amigos? Você monta exercício resistido pensando numa aptidão física. Qual é a aptidão física principal que nós queremos trabalhar com exercício resistido? Força. Então, uma pessoa que tem artrose não é nem ficar pensando nesse ou naquele ângulo articular. É pensar assim, como eu vou trabalhar a força de uma pessoa que a articulação não deveria estar movimentando durante o exercício contra uma resistência externa? Essa é a forma certa de perguntar. Se não pode ficar movimentando a hora que tiver com peso, só te sobrou um jeito de prescrever o exercício, que é isometria. Então nós vamos fazer os trabalhos
sempre pensando em cargas estáticas. Ah, Haddad, mas aí eu não consigo uma grande hipertrofia. Parou. Agora não é hora de pensar em hipertrofia, modelagem, é hora de pensar na força, na qualidade de força dessa pessoa, para que ela tenha autonomia dentro de casa, para que ela possa fazer as atividades do dia dela sem depender de bengalas, enfim. Tá? Então o objetivo é não ficar procurando ângulos articulares aqui ou ali. É fazer a contração sempre em estática. E aí, para começarmos a falar disso, que hoje nós vamos ser mais sucintos, né? Hoje eu não vou responder perguntas, a gente vai ter um outro encontro depois para falar disso, tá bom? Vou mostrar só uma imagem para vocês se lembrarem disso aqui, ó. Presta atenção. Quando você olha uma cartilagem articular, e ali esqueminha do joelho, né, que é fácil para todo mundo entender, você tem lá o côndilo do fêmur, os platôs tibiais. As cartilagens articulares, elas sempre são descritas na literatura, para nós que somos os leitores, ela é sempre descrita assim, ó, superfícies lisas, polidas e brilhantes. Essa que é a ideia, uma superfície lisa, polida e brilhante. E ela deveria se manter assim a vida toda. Acontece que ela tem uma meia vida útil, né? Alguns nutrientes auxiliam nisso, mas na verdade não tem muito o que discutir. Se você fica sobrecarregando ela constantemente, essa superfície que é lisa pode adotar um perfil que não coincide com o perfil salutar. Começa a ter atrição entre as partes que deveriam ser lisas, e quanto mais irregular a superfície estiver, pior fica a condição de atrito. Por quê? Porque ela era lisa, então era uma grande superfície em contato com outra. Quando ela fica irregular, você tem um carocinho aqui, um carocinho ali, um carocinho. Quanto menor a área, maior a pressão. Piorou agora, porque agora é uma grande pressão. A força é a mesma, mas a pressão lá dentro ficou desequilibrada. Então o que a gente tem que fazer? Evitar os movimentos, porque nós precisamos agora cuidar dessa articulação que tem uma aparência toda lisa, toda uniforme, não se tornar uma superfície assim, olha. Olha esse esquema aqui, é um esquema que mostra, que é desenho, viu gente? Isso aqui não é realidade não. Mas é uma característica muito marcante de uma coisa que era uma artrite, desenvolveu para uma artrose com perda de massa óssea agora severa, com o ganho de idade. Então nós não podemos deixar isso aqui acontecer. No caso do joelho especificamente, aqui em branco a gente mostra para você a cartilagem articular regular. Aqui um dano causado por trauma, olha que você já vê aqui, já é superfície óssea, tá? Então aqui já não deveria mais ter contato. E do lado de cá você vê um quadro degenerativo, de desgaste irregular mesmo. A tíbia ficava raspando ali, né? Desgastando a superfície. O que você vê aqui que está quase em laranja é superfície óssea. Amigos, me perdoe se eu estou sendo conservador demais ou antiquado, mas aqui não tem que ter movimento mais não. Essa coisa de, não, se você fizer a cadeira extensora nos primeiros ângulos, com o pé lá embaixo, a cartilagem vai ter o maior ponto de contato e a pressão vai ser menor. Para com isso. Não é nem para ter movimentação. Então o que nós fazemos? Vou só voltar a imagem aqui para ajudar vocês a lembrar de uma coisa. Essa área que você vê aqui em cima no fêmur, não é aqui na cartilagem, nos côndilos não, aqui em cima, essa superfície lisa. Essa área chama superfície patelar. Quando o seu joelho está estendido, a patela fica aqui, ó, onde é reto, onde não tem irregularidade nenhuma. Então, numa condição de dano desse jeito aqui, você não precisa ter muita dúvida. Trabalha com o joelho em extensão. Vai lá na cadeira extensora, bota o braço da cadeira extensora já travado numa posição. Um minutinho só. Você vai colocar o braço da cadeira extensora regulado numa posição já lá em cima. Ô Haddad, a minha cadeira extensora não tem essa regulagem. Sabe o que você faz? Pega um banquinho,
ou um step grande, levanta o braço da extensora para o seu aluno e coloca o banquinho na frente de apoio ali, ou o step apoiado. Seu aluno, ele vai levantar o peso, isso aqui, ó. Ele vai só fazer o finalzinho do movimento e ficar segurando. Entende? Quanto tempo ele vai ficar segurando? Olha, se você estiver pensando em recrutamento máximo de unidades motoras, você vai pensar em trabalhar cargas máximas. Eu não acho isso produtivo nessa hora. Eu sugiro que você fique numa via glicolítica, que você trabalhe sempre entre 20 e 40 segundos e que o descanso também seja controlado. Então, para facilitar a nossa vida, meus amigos, recomendo que vocês façam assim, ó, 30 segundos sustentando a isometria, 30 segundos descansando, 30 segundos de isometria, 30 segundos descansando. Consegue entender isso? Por que o braço da máquina tem que estar apoiado? É para você não precisar levantar o peso e a patela ficar raspando o tempo todo ali e nem voltar o peso. Ah, Dade, mas você acha que uma raspadinha? Eu não acho nada. Eu só vou evitar o máximo possível qualquer forma de atrição. Tem como evitar o contato? Não tem, eu estou acionando os músculos. Mas o atrito, isso eu vou tentar tirar de toda maneira. Qual exercício que se torna dinâmico, amigos? Presta atenção. Se o joelho for a articulação comprometida, você faça o trabalho dinâmico usando os quadris. Adução, abdução, flexão de quadril, extensão de quadril. Quem é que está em isometria o tempo todo? Os músculos que movem o joelho. Então deixa o joelho parado. Entende? Se for só na patela, não tiver nada, como as imagens que eu te mostrei que tinha no côndilo, né? Tinha uma artrose no côndilo, e esses não podem mexer nada. Se for só a patela, se não houver a presença de dor, dá para você trabalhar os isquiotibiais, entende? Mas mesmo se você não trabalhar os isquiotibiais na flexora, você ainda tem extensão de quadril, que você pode fazer em polias, pode fazer no apolete, no stiff, e dá um grande trabalho. Nós não pensamos mais em hipertrofia dos vastos, nós pensamos em recrutar unidades motoras para o dia que essa pessoa precisar. Ela vai descer de um ônibus, que o degrau é alto, né? Ela vai, sei lá o que ela vai fazer, mas precisa de força de quadríceps, entende? Nunca, em hipótese alguma, venha com exercícios proprioceptivos. Ah, eu vou colocar ela em cima do bozu para melhorar a estabilidade articular. Eu falo assim, não. Isso é uma grande bobagem. Por quê? Porque isso tinha que ter sido feito há 40 anos atrás. Agora não é hora de fazer isso mais. Agora é hora de dar força. É isso. Quanto mais tremelique, quanto mais movimentinho bobo. Ai, tá ótimo, tô sentindo uma força danada. Tá desgastando tudo. Então não faça isso. Haddad, eu tenho alunas novas que têm condropatia, eles têm condromalácia, porque ficou uma moda agora chamar de condropatia. Condropatia é doença da cartilagem, né? E a condromalácia é a mesma coisa, cartilagem mole. Gente, desculpa se a menina é nova, né? Ah, ela tem condromalácia grau 3, mas é jovem demais, tem 40 anos, onde já se viu? Gostaria de ter corpão? Gostaria, mas não vai ter. Vai ter corpão com músculos um pouco menores. Entende? Por quê? Porque não é o foco hipertrofia. O foco agora é dar autonomia para essa pessoa. Um terceiro ponto. Então, primeiro, você vai trabalhar em isometria. Segundo, você não vai ficar fazendo exercício de propriocepção. E por último, pessoal, você vai alongar muito, mas alongar muito a musculatura na tentativa, nem sei se isso existe, de melhorar os espaços articulares. Fazer a patela ficar mais longe do fêmur, melhorar a mobilidade articular. Entendeu? Então, treinamento. O treinamento é feito em isometria. Certo? Não usa a propriocepção, porque não faz o menor sentido. E fazer muito, mas muito alongamento. Ok? Como o treinamento em isometria não é um treinamento que causa danos musculares, microlesão, aquela coisa tão complicada que a gente sempre fala para vocês do processo regenerativo, lembra que eu sempre explico isso? Como não é o caso, você aumenta a frequência semanal de estímulos, entende?
porque assim você assegura o máximo drive neural, o máximo recrutamento daquelas unidades motoras. Está fazendo um trabalho todo coordenativo agora. Ok. Vou pensar em hipertrofia. Se você insistir nessa coisa da hipertrofia, sobra para você cuidar da alimentação, que é uma coisa super importante, e usar isquemia. Pode usar o garrote ali para estimular por uma via indireta, inibindo a miostatina, favorecendo fatores de crescimento pela hipóxia, né? Você pode tentar fazer isso. Exercícios cardiovasculares. Vou fazer bicicleta. Não vai fazer bicicleta. Sinto muito, mas o correto seria você usar cicloergômetro manual, pedalar com os braços, né? Aqui no estúdio nós temos, lá na academia nós também temos. E os nossos alunos que têm problemas articulares de membros inferiores fazem cicloergômetro com os braços. Ajuda, né? Na falta disso, você vai procurar o elíptico que tiver o menor giro. Você sobe no elíptico e você vai ver o giro dele. Os que têm giros grandes são os mais confortáveis, os mais legais de fazer. Esse não serve, porque a flexão do joelho também é grande. Os que têm um giro menor são os mais chatos de fazer, mas são os que dão certo para esse caso. E ainda assim, eu vou lhe dizer, é preciso individualizar, tá? Porque se o desgaste articular estiver do jeito que eu imagino, né, que esteja, do jeito que eu mostrei para vocês ali nas imagens da minha aula, não compensa. Mas como é que o meu aluno vai emagrecer? Bom, eu sempre falo para vocês, treinar não emagrece, o que emagrece é cuidar da alimentação. O treinamento desse aluno agora vai dar para ele autonomia. Vamos substituir a palavra autonomia por uma palavra meio complicada? Qualidade de vida, tá? Qualidade de vida não é ter força, né, gente? Qualidade de vida é você ter bem-estar físico, mental, espiritual, social e financeiro. Isso é qualidade de vida, né? Então não vamos usar tanto essa palavra, mas é para você entender que se essa pessoa tiver força nas pernas, já ajudou demais. Estamos juntos? Normalmente a pessoa apresenta mais problema de um lado do que do outro, ou então só em um dos lados, né? Nesse caso, o que eu faço? O ortopedista fez o diagnóstico por imagem e diagnosticou lá uma condropatia grau 3 na patela, que é comprometedor pra caramba, muito barulho, dor. O que eu faço? Ora, a perna, isso aconteceu do lado direito. Como é que eu vou trabalhar o lado esquerdo? Igualzinho que nem. Sim, porque se você fizer a contração dinâmica de um lado e estática do outro, eu não sei como é que vão se comportar os teus músculos que forem biarticulares. Foi rápido, então vou devagar. Por exemplo, o reto da coxa, ele cruza o quadril e cruza o joelho. Ok? Se uma perna eu faço dinâmica e a outra eu faço estática, como é que eu vou saber se não tem um reto da coxa puxando a sua pelve mais do que o outro lado? Seus isquiotibiais, como é que eu vou saber se os isquiotibiais não estão puxando o isquio mais de um lado do que do outro? Para evitar isso, gente, não faça treinos diferentes entre um lado e o outro. Isso, às vezes você vê num artigo, foi feita uma pesquisa, o braço direito fez séries de 20, o braço esquerdo fez séries de 5. Era pesquisa, tá? Não se faz isso de forma alguma. Você não faz isso com lutador, com tenista, com ninguém. Mas o tenista já treina um lado, não tinha que treinar mais o outro. Não faça isso. Sempre você vai treinar simetricamente, tudo certinho. Então a recomendação mais plausível é que você faça sempre a contração estática. Que ela não fique apenas no sistema dos fosfagênios, mas que você faça glicólise, que você fique mais tempo ali, 20, 30 segundos, né? Que você acumule séries. Como você não tem muitos outros recursos, agora eu vou fazer isometria no leg press. Cara, pouquíssimos leg press têm a possibilidade de começar por baixo ali, e ainda assim é uma pressão danada na patela. Então, não vai ter muita coisa para você fazer. Você aumenta o volume. Normalmente o que nós fazemos, nós começamos com 5 séries de 30 por 30, 30 sustentando e 30 descansando.
Subimos isso para 7 séries, depois de umas 3 ou 4 semanas, e o volume máximo são 10 séries. A partir daí a gente começa a mexer com o tempo, contrai um lado só, contrai o outro lado, faz alternado, enfim. Tudo bem? Agora uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu nem sei se está na literatura, porque na verdade não é uma área de conhecimento da educação física, não tem por que ficar estudando tanto isso. Mas eu gosto sempre de lembrar vocês, eu comecei a mexer com isso, eu não tinha 15 anos, tá? Então são 27 anos direto dentro de sala de musculação, 28 agora, dentro de sala de musculação. Todas as pessoas, nesses anos todos, que treinaram comigo, e gente, eu já treinei muita gente, mas muita gente de todas as idades. Todos que se aproximaram de mim com condropatia grau 2, condromalácia na verdade, a patela estava grau 2, todos. Entre 3 e 5 semanas, o sinal doloroso e os sintomas desapareceram. Condropatia tem cura? Não tem cura. Então, como é que a gente explica que a patela da pessoa ficou zerada? Eu não sei nem se ficou zerada. A minha hipótese? Lembrem-se, hipóteses são ideias que precisam ser testadas. A minha hipótese é que as contrações estáticas melhoraram o posicionamento da patela. Como a estática é feita com o joelho em extensão, aumenta a atividade do vasto medial oblíquo e ele medializa a patela. Como ele melhora o posicionamento da patela, talvez isso tenha diminuído o atrito da patela com os côndilos do fêmur. Fato é que entre a 3ª e a 5ª semana nós começamos gradativamente com as contrações dinâmicas. Quando você vê a pessoa fazendo leg press, começa a fazer agachamento e está ótimo, não tem mais dor, está tudo bem. Pode ser diagnóstico falho. Talvez essa coisa de condromalácia grau 1, 2, 3 e 4 precise ser reavaliado, tá? Porque não tem cura. E por que eu afirmo para você que não tem cura? Vou explicar. Cartilagem é um tecido avascular. Vou sair daqui e vou mostrar uma imagem de novo para você. Só um minutinho, tá? Quando você olha isso aqui, ó, ou isso aqui, não tem presença de sangue em lugar nenhum e não tem vasos sanguíneos, certo? Então nós afirmamos assim, cartilagem é um tecido avascular. Ok, sendo ela um tecido avascular, ela não recebe nutriente pelo sangue, ela recebe nutriente pelo líquido sinovial. Então a cápsula articular, ou seja, a membrana que envolve a articulação, o lado interno dela, que é uma camada serosa, produz líquido sinovial. Líquido sinovial que é cheio de ácido hialurônico ali dentro. O líquido sinovial banha a cartilagem e nutre a cartilagem por osmose. Um processo demorado pra caramba. Percebe? Depois que a cartilagem estragou, meus amigos, não tem como ela regenerar. O desgaste é muito maior do que a recuperação. Então, não vai ter de forma alguma recuperação, ok? Existe processo de recuperação feito artificialmente? Sim, mas aí é com o ortopedista. Não cabe ao profissional de educação física discutir se vou, se não vou, se isso, se aquilo, porque não se trata disso. Nós temos a responsabilidade ética e também moral de prescrever um exercício que melhore a vida da pessoa. Você só vai conseguir fazer isso com contrações estáticas. E aí, pessoal, mas eu queria que meu bumbum ficasse mais assim. Tem 1 milhão de exercícios que você pode fazer que não vai usar o joelho. Se for a articulação do quadril que estiver comprometida, tem mais nada para fazer. Estamos juntos? Beleza. Nós falamos um pouco sobre as cartilagens e sobre os cuidados na prescrição do exercício com esse pessoal. Quero que vocês reflitam sobre isso. E aí eu vou deixar aqui dever de casa para vocês. Pensem no joelho. E eu quero que vocês pensem nas vértebras lombares, tá? Então,
joelho, quadril e vértebras lombares. Nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre isso, tá joia? Queridos, fiquem com Deus e um par de dumbbells.